Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje no Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, e nós vamos ler do versículo 22 ao 34. Texto um pouco longo, mas eu peço um pouco de paciência e nós vamos lê-lo para a glória de Deus. Transcrevi aqui, diz assim a palavra do Senhor. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, nem têm despensa, nem celeiros. Todavia, Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Vamos até aqui só. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos a Ti, Senhor, confiados no poder que há no sangue de Jesus, que o Senhor venha falar conosco no dia de hoje, de um modo especial, a respeito desse assunto tão difícil, de tão difícil compreensão, para a maioria absoluta de nós, que nos preocupamos, que nos inquietamos tanto com tantas coisas, que o Senhor possa aquietar os nossos corações de uma maneira viva e experiencial, em nome de Jesus. Amém. A palavra de hoje, ela é uma grande convocação para todos nós, para que nos aquietemos, porque Deus está no comando soberano de todas as coisas. Mesmo aquelas coisas que nós olhamos e achamos que não tem jeito, o Senhor é especialista nas coisas que não tem jeito. Ele é especialista em dar jeito naquilo que não tem jeito, naquilo que a nossa percepção, o nosso olhar humano não consegue enxergar. O Senhor consegue. E tanto vocês que estão aqui presencialmente, quanto aqueles que nos ouvem através do vídeo, uma das grandes ameaças à fé é a ansiedade. E por isso a gente traz esse alerta em relação a essas preocupações com o que não aconteceu e pode nem acontecer, mas nós já antecipamos, já nos angustiamos, nos inquietamos, perdemos o sono diante dessas coisas. O capítulo 12 do Evangelho de Lucas é cheio de advertências de Jesus, como uma estrada bem sinalizada. E eu sugiro que vocês leiam em casa todo o capítulo 12 do Evangelho de Lucas. É interessante estudarmos todo esse capítulo. Hoje gostaria de me deter em algo que tem aprisionado e paralisado a vida de muitos, mesmo no nosso meio, que é a preocupação, também chamada de ansiedade. Preocupar-se é ocupar-se antecipadamente com algo que não aconteceu e pode nem acontecer. E muitas vezes nessa inquietação nós damos deixas ao coisa ruim para que ele entre e haja contra nós. Como ele não tem poder criativo nem criador,
e ele vive numa ciranda contínua ao derredor do povo de Deus para nos fustigar e atingir. A ideia central aqui é precisamente esta: o cuidado que devemos ter para não nos deixar enredar nas teias da preocupação e da ansiedade. Queria fazer um pequeno parêntese aqui. Muitas vezes as nossas preocupações e ansiedades são frutos de escolhas que fizemos. Cuidado com as escolhas. Muitas vezes você faz escolhas de agir, de fazer determinadas coisas. Assuma a responsabilidade dessa sua escolha. Toda escolha tem uma consequência, que pode ser boa ou má. E quando eu trato desse assunto, não significa que estou totalmente livre de sentir preocupação ou ansiedade. Pelo contrário, sei que este é um gigante do qual todos nós temos que nos livrar em nome de Jesus. E chegaremos lá, na força que só o Senhor pode suprir. Estamos todos em pleno processo de libertação desse gigante pavoroso que tem assombrado os nossos dias e postergado muitas das nossas vitórias. A preocupação tem sido a causa principal de muitas enfermidades físicas e emocionais. Por isso, hoje eu queria convidá-los para juntos examinarmos as Escrituras sobre este assunto tão difícil, de tão difícil compreensão. É interessante observarmos que o fazendeiro dos versículos 13 a 21 do texto, e eu peço que vocês leiam todo o contexto, do qual eu li só uma parte, se preocupava por ter bens demais, enquanto a preocupação dos discípulos, no contexto lido, era por não ter o suficiente. As duas situações são repreendidas de forma veemente por Jesus. E aí eu pergunto, e quanto a nós? Com o que nós temos nos preocupado? O que será que o Senhor deseja ministrar a nós através desta palavra que já foi pregada outras vezes, em outros textos, mas que tem sido uma palavra recorrente, especialmente nesse lugar? Que possamos analisar o texto. O texto lido aponta 3 aspectos da preocupação que nos ajudam a desmascará-la. Primeiro, a preocupação nos leva a focar no lugar errado. No versículo 22 diz o seguinte: dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. E aí a gente para e inevitavelmente olhamos para a situação e vem a pergunta: já reparou que quando estamos preocupados nos sentimos rasgados por dentro, em suspense? Sentimos um sobressalto, um frio na boca do estômago, um nó na garganta. A preocupação destrói a nossa capacidade de pensar positivamente, exercitando uma fé viva, bem como a perspectiva de nossa vitória naquela situação. Eu costumo fazer um exercício de fé. Nem sempre eu consigo, mas tem situações que são absolutamente inevitáveis de passarmos. E nessa situação eu costumo dizer: Senhor, eu não sei como o Senhor vai fazer aí, mas eu sei que o Senhor vai fazer. E eu já digo amém para aquilo que o Senhor vai fazer nessa situação, em nome de Jesus. Aquieta o meu coração, aquieta o meu espírito, e não me permita entristecer o teu espírito, nem envergonhar o teu evangelho. Em Salmos 42:5, o salmista diz assim: por que você está assim tão triste, ó minha alma?
Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador. Em Provérbios 12, 25, diz o seguinte: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Em 1 de Pedro 5, 7, ele diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O segundo aspecto da preocupação, ela é inimiga da fé. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que hão de comer ou beber. Não se preocupem com isso. A preocupação convence o preocupado de que a vida é feita do que comemos ou vestimos. E aí está um grande engano, que nós aprendamos a desmascará-la. Em Romanos 14, 17, Paulo afirma: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O problema enfocado aqui não é a falta de poder de Deus, mas a nossa insegurança e falta de fé. Por isso, preocupação é pecado e fere o coração de Deus. Em Lucas 10, 41 e 42, Jesus repreende Marta por sua ansiedade. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Você já imaginou Jesus dirigindo essa palavra a cada uma de nós? No meio das nossas lutas, dos nossos choros de madrugadas, das nossas inquietações. Em terceiro lugar, a preocupação revela o nosso medo de perder o que verdadeiramente temos escondido em nosso depósito espiritual, e ainda nos assemelha ao mundo. Versículos 30 a 34 dizem o seguinte: pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Então o Senhor está dizendo a nós que a preocupação, ela nos paralisa, nos impede de crescer e nos torna semelhantes aos incrédulos que não conhecem o Senhor. A preocupação anda na contramão da fé. Como dar testemunho ao mundo perdido e ansioso e encorajar as pessoas a depositar sua fé no Cristo, quando nós mesmos duvidamos e nos preocupamos? É possível vencer a preocupação? Como? Romanos 8,32 diz: aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas?
O salmista no Salmo 46:10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Além de confessar o nosso pecado, outro passo para nos livrar das preocupações é descobrir onde está o nosso coração. Em Mateus 6:21 diz: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Filipenses 4:6-7, de 11 a 13, dizem o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. E quando ele fecha com essa afirmação, ele está dizendo: tudo posso enfrentar, suportar, vivenciar naquele que me fortalece. O que é que nós aprendemos aqui nessa brevíssima meditação? Primeiro, precisamos reconhecer e confessar o motivo da nossa ansiedade que tem nos assolado e, pela fé, começar a trabalhar essa libertação em nome de Jesus Cristo. É algo entre você e o Senhor. Segundo lugar, não podemos deixar que as úlceras, as gastrites e todas as síndromes que têm surgido em nosso tempo deponham contra a nossa fé, como as grandes insígnias de nossas preocupações. Terceiro lugar, lutemos para não sermos associados com os incrédulos no que tange as preocupações deste mundo. Em quarto lugar, cuidado com o que temos escondido em nossos depósitos espirituais. Priorizemos o reino de Deus e sua justiça e não permitamos que a preocupação destrua nossa capacidade de pensar positivamente. Não permitamos que ela engane as nossas emoções com pensamentos que não procedem de Deus, que não deforme a nossa perspectiva de vitória. E finalmente, a preocupação, além de não resolver o problema, ainda nos faz adoecer. Que o Senhor nos livre dela, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar uns pelas outras.